Tinha prometido este vídeo em junho, estou a gravar nos primeiros dias de julho. Está a ser muito difícil imaginar o tempo nesta contingência em que estamos. Queria agradecer e comentar rapidamente algumas ideias depois de ter recebido a Translocal, Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas, agradecendo, claro, a Ana Salgueiro. Eh, Fiquei muito feliz de descobrir uma publicação que não conhecia e tão necessária, de poder ler alguns dos textos, de perceber as novas perspectivas que estava a convidar. Eu próprio sou culpável de ter dado muita importância a Lisboa, a certos centros urbanos, a continuar uma narrativa na qual as periferias praticamente não existiam e na qual o modernismo tinha certos grandes centros urbanos, imaginando, claro, que Lisboa fosse grande, não era dos maiores, mas parecia ou parece numa certa narrativa que os modernisms, porque pelo menos há um livro que coeditei em que não é modernismos, é Portuguese Modernisms, com esse no fim. Parecia que os modernismos plurais tinham, claro, Paris, Londres, então Lisboa, mas não era muito claro nem sequer dentro de Portugal onde que ficavam outras cidades, muito menos a periferia pensando nas ilhas e, e revisitar certos paradigmas que tínhamos e certa história literária é fundamental. Lembro-me de estar a ler a antologia de Octavio Paz, uma que fez para poemas de Fernando Pessoa, antologia publicada no México, e nessa antologia Octavio Paz, que já tinha escrito El Arco e la Lira, Octavio Paz que sempre pensou em tentar uma história da poesia moderna, que uma das suas maiores preocupações foi pensar as origens da poesia moderna, claro, a seguir ao decadentismo e o simbolismo francês, mas queria uma história da poesia moderna a partir da língua espanhola, posterior a Rubén Darío, e há uma nota de Octavio Paz que eu acho que é fantástica, diz: en español no hubo nada semejante hasta la generación de Lorca y Neruda, nada que pudiese ser parecido, dice Octavio Paz, a Fernando Pessoa y nomeadamente Álvaro de Campos y U Campos, publicado en la revista Orfeo en 1915. En español no hubo nada semejante hasta la generación de Lorca y Neruda. Había, sí, la prosa del gran Ramón Gómez de la Serna. En México tuvimos un tímido comienzo, solo un comienzo, tablada. En 1918 surge realmente la poesía moderna en lengua española, pero su iniciador, Vicente Huidobro, es un poeta de tono muy distinto. E o que Paz coloca numa nota de rodapé, e praticamente na única nota de rodapé do seu ensaio, é uma coisa que queria em letra pequena, mas que podia ter ficado em letra muito grande. Está a sugerir que se a poesia moderna em espanhol começa com Huidobro, começa 3 anos mais tarde do que a poesia que já estava a escrever Fernando Pessoa, que era muitíssimo mais importante talvez do que aquela que Huidobro apenas incipientemente estava a escrever em 18. E portanto que não foi em Espanha e que não foi na América Hispana, mas que foi em Portugal e antes de Lorca, Neruda e outras figuras, e antes da geração de 27 e antes dos poetas do ultraísmo, muito antes disso, Pessoa já estava a escrever, e não só Pessoa, porque temos que sair de Pessoa e sair de Lisboa. Haviam autores muito importantes a chegar a essas modernidades das quais a Translocal está a tratar no número 2. E, portanto, na mesma lógica
que Octavio Paz teve que perceber que talvez a poesia moderna não podia ser contada só a partir de Huidobro e do final da Primeira Guerra. Nós temos que perceber não apenas eh, o protagonismo que já podiam ter Sá Carneiro, Almada, Pessoa, Cortes Rodrigues e tantos outros autores, mas começar a construir uma outra história, desafiar as ideias que temos sobre a gênesis da poesia moderna e pensar que mesmo que fosse, digamos, apenas a pensar em língua espanhola, há muitos casos anteriores a Huidobro, ao ultraísmo, na Rússia, na Itália, em Portugal, e que talvez a poesia moderna, nas palavras de Octavio Paz, chega tardiamente a certos países, mas não necessariamente a Portugal, e não necessariamente ao conjunto dos territórios portugueses. Portanto, celebro muito o que Ana Salgueiro está a propor na Translocal. Queria ler umas linhas da apresentação da revista e a epígrafe que parece-me importantíssima de Planetary Modernisms, porque a epígrafe indica que temos que ter uma ideia global, não provinciana, não localista, eh, da história dos muitos modernismos e da modernidade. Começo talvez pela epígrafe. Modernity, of course, has no single meaning, not even in one location. Globally and locally, modernity appears infinitely expandable, a tower of Babel with too many levels to climb, vertigo out of a line, whirled up in a vortex of the new. Yet I also rejoice. Change is what drew me to modernism in the beginning. Why should it ossify? Why should the fluid freeze over, the undecible become undecided? E este o convite a pensar que se uma das ideias que nós temos de modernismo passa pela mudança, nós próprios temos que mudar e abrir as perspectivas e os horizontes para além do nosso mundo mais imediato, das historiografias literárias mais oficiais e admitirmos que os modernismos tiveram muitas casas e muitas localizações. E ainda das primeiras linhas da Ana Salgueiro na Translocal, neste número 2, esperando já o número 3, diz e explica Ana Salgueiros ainda com Stanford Friedman em mente. Ora, tal como a Lisboa de 1915, há outras localidades e cidades mais pequenas ou com menor prestígio cultural, europeias e de outros continentes, que assumiam e assumem ainda hoje esse mesmo carácter aparentemente paradoxal. Por um lado, são percepcionadas como periférias em relação às grandes metrópoles modernas do poder político, econômico, cultural e científico-tecnológico, sem, contudo, de metrópoles modernas deixarem de ser centros de referência afectiva, cultural e identitária para quem nelas nasceu e ou as habita. Por outro lado, enquanto espaços de trânsito e de encontros tantas vezes inusitados, esses locais e essas cidades marginais da dita província ou até dos ex-impérios longínquos para aqueles que, desde a Europa autocentrada, os avistavam na sua distância geográfica e cultural, nem sempre com o rigor crítico e científico devido, foram e continuam a ser realidades socioculturais e políticas marcadas pela transgressão por fenômenos de translocalidade e, nessa medida, espaços de inovação e recriatividade, ou seja, são outros lugares de modernidade no sentido já citado em epígrafe. Isto é quase um manifesto, um chamado a pensarmos as periferias de forma dinâmica,
a integrar o que imaginamos como periférico, porque talvez nas periferias começou o que não começou em certos centros, porque talvez nas tais periferias aconteceram coisas que ainda não estavam a acontecer nos tais centros, e regresso ao que já tinha citado. Em 1915, na revista Orfeu, que Octavio Paz percebe que encontra uma poesia moderna que ainda não encontrava em língua espanhola, se imaginando que, mesmo pensando em muitos países, o primeiro poeta dessa poesia moderna fosse Vicente Huidobro. Fernando Pessoa e os seus companheiros foram muito anteriores e, portanto, nas tais periferias podemos ter poemas muito mais importantes do que os que temos no centro. A Ode Marítima é espantosa e praticamente não temos nada parecido à Ode Marítima em outras localidades mais centrais. Portanto, deixo um convite com muita emoção a ler a Translocal, a translocalizar, a passar para perspectivas mais abrangentes e a tentar não ficarmos tão transcentrados, centrados em nós próprios, na nossa experiência, na nossa geografia, e a criar constelações e arquipélagos muito maiores. Espero muitos números da Translocal e continuarei a ser um leitor e participante ativo. Muito obrigado.